muito importante dessa terça-feira, que fala sobre a irmã do Vorcaro, irmã do sicário, dizendo, né, que tem arquivos para destruir a família do Vorcaro, de acordo com a Polícia Federal. Após a prisão e a morte do Luiz Felipe, na carceragem da PF em Belo Horizonte, a família Mourão passou a enfrentar dificuldades financeiras. Vamos continuar lendo essa matéria aqui do sicário. É a própria Mirelle Pinheiro que traz os detalhes para a gente aqui, e aqui foto do sicário e as informações. Os documentos da Polícia Federal, tornados públicos pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, de ontem, mostram que a Joana Mourão, a irmã do Luiz Felipe Machado de Moraes Mourão, lá da foto, conhecido como sicário, afirmou possuir informações e documentos capazes de comprometer gravemente a família do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Segundo a investigação, após a prisão e a morte do sicário, lá na carceragem da PF, em Belo Horizonte, a família Mourão passou a enfrentar dificuldades financeiras, porque o sicário morreu, se matou, e aí não tinha mais o dinheiro, e também o Daniel Vorcaro foi preso, todo mundo foi preso, o esquema criminoso parou. E o dinheiro do Mourão, que era criminoso, parou de chegar para a família. Foi nesse contexto que a Joana, a irmã dele, iniciou uma série de cobranças direcionadas a pessoas ligadas aos Vorcaros, inclusive se tratando de Minas Gerais, o pai do Vorcaro que estava lá, alegando que o irmão, o sicário, havia sido abandonado por aqueles a quem teria servido com lealdade. As mensagens analisadas pelos investigadores mostram uma escala de tensão, uma escalada de tensão. Em uma delas, a Joana afirma estar próxima do abismo financeiro e ameaça envolver o Henrique Vorcaro, o pai do Daniel Vorcaro. Numa outra, ela diz possuir material para acabar com a família inteira, ameaçando a família do Daniel Vorcaro. No centro das tratativas aparece o Manuel Mendes Rodrigues, conhecido como Manolo, apontado pelos investigadores como esse braço direito do Henrique Vorcaro lá no Rio de Janeiro. Milícia, jogo do bicho que a gente leu agora há pouco. E integrante de um grupo conhecido como A Turma. Segundo a PF, ele teria atuado diretamente para conter a crise e impedir que a Joana divulgasse as informações que dizia possuir. As mensagens interceptadas mostram que intermediários ligados ao Vorcaro passaram a discutir formas de resolver a situação financeira da família Mourão. Em uma dessas conversas, um primo da Joana demonstra preocupação com o comportamento dela e relata que ela passou a acessar arquivos armazenados na nuvem e pertencentes ao irmão morto. A investigação aponta ainda que, diante das ameaças, foi organizado um encontro presencial entre representantes da família Vorcaro e familiares de Luiz Felipe, e após a reunião, o Manolo comunicou ao Henrique Vorcaro que estava tratando desse assunto e mencionou a elaboração de contratos e transferência de ativos para a mãe de Joana. Os investigadores também identificaram mensagens posteriores nas quais a Joana pergunta quando poderia assinar um contrato que estaria sendo preparado. A APF verificou que ela aparece como administradora de uma empresa com um capital social de R$1 milhão e apura se a estrutura foi utilizada para formalizar esses repasses financeiros. Num outro trecho considerado relevante pelos investigadores, ocorreu em maio desse ano, quando a Joana enviou mensagens após a prisão do Felipe Cansado Vorcaro, que é o primo do Daniel Vorcaro, e na ocasião ela afirmou que pretendia levar informações sobre a família do Daniel Vorcaro para programas de televisão de grande audiência e disse que o Henrique Vorcaro seria o próximo alvo das denúncias dela. A apuração integra a Operação Compliance Zero, que investiga a atuação de uma suposta estrutura paralela voltada à intimidação de adversários, obtenção clandestina de informações e proteção de interesses econômicos ligados ao grupo investigado. É isso. Fizemos todo o resumão aqui do que foi revelado de Daniel Vorcaro de ontem para hoje. E a gente, claro, continua acompanhando isso tudo, tá certo? Agora a gente vai mudar bastante de assunto, mas a gente volta